Santo e no fogo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Lucas 3,16. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. João Batista sabe do que está falando aqui, porque quando ele diz essas palavras, ele já era um homem cheio do Espírito Santo. João Batista houve uma profecia antes que ele nascesse. Se você voltar lá no capítulo 1 de Lucas, está em Lucas, né? No capítulo 1, fala que antes dele nascer, o anjo Gabriel visitou o pai dele. E aí no versículo 13, diz que o anjo Gabriel falou para o pai de João Batista antes dele nascer. Disse assim: mas o anjo disse-lhe, Lucas 1,13: não temas, Zacarias, porque foi ouvida a tua oração. Isabel, tua mulher, vai dar-te um filho, e tu chamarás João. Ele será para ti motivo de gozo e alegria, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. E não beberá vinho nem cerveja, e desde o ventre de sua mãe será cheio do Espírito Santo. Desde o ventre da sua mãe será cheio do Espírito Santo. Eu quero que você repita junto comigo agora. Porque será grande diante do Senhor. Porque será grande diante do Senhor. E não beberá vinho nem cerveja. E desde o ventre de sua mãe será cheio do Espírito Santo. E não beberá vinho nem cerveja. E desde o ventre de sua mãe será cheio do Espírito Santo. E não beberá vinho nem cerveja. E não beberá vinho nem cerveja. Olha para quem está do seu lado e fala: lembrei de você agora. Não beberá vinho nem cerveja, mas será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. A Bíblia faz muito essa comparação entre quem se embriaga de álcool e quem se embriaga do Espírito. Essa tradução fala encher do Espírito, mas em algumas traduções fala embriagar-se do Espírito Santo, porque muitas vezes nós ficamos tão cheios do Espírito Santo e ficamos embriagados de Deus. Fala, queira isso, irmão, queira isso, queira nesta manhã ser embriagado do Espírito Santo. Quando o Espírito desceu em Pentecostes, disseram: estão todos embriagados de vinho doce, e zombavam deles. São Paulo escrevendo falou assim: não vos embriagueis com vinho, é uma fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Podemos dizer: não vos embriagueis com vinho, mas vos embriagueis com o Espírito Santo. Quem já teve a experiência de ser liberto das drogas, muitas vezes dá esse testemunho, que antes de ele conhecer a força do Espírito Santo, antes de conhecer a Deus, ele se embriagava, e tinha aquilo que eles chamam de o barato com as drogas. E aí quando ele conhece o Espírito Santo, ele conhece o barato muito melhor, que é estar embriagado no Espírito Santo. Meu irmão, que nesta manhã você curta esse barato de ser cheio do Espírito Santo. Diga amém. Eu quero essa graça, ser cheio, ser embriagado do Espírito Santo. Eu vou falar nessa manhã, meus irmãos, sobre 3 personagens: Maria, Jesus e os discípulos de Jesus. Somos nós, todos cheios do Espírito Santo. Amém? Isso inclui você. Veja bem, aqui eu acabei de ler uma profecia que foi feita a Zacarias 6 meses antes de Nossa Senhora engravidar. E aqui no versículo 26, Lucas 1:26, diz que 6 meses depois, Isabel estava grávida. O anjo Gabriel foi visitar Nossa Senhora. E começa assim: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Como que a gente reza na Ave Maria? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Quando você reza Ave Maria, você está recitando a palavra de Deus, amém? É pecado recitar a palavra de Deus? Então fala para quem está do seu lado, reza Ave Maria, porque é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. São palavras de um anjo por ordem do Pai, de Deus Pai. E continuando no versículo 29, perturbou-se ela com essas palavras, e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. Veja bem, o que perturbou Nossa Senhora não foi a presença do anjo, foram estas palavras. E o que ele disse? Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Por que essa saudação perturbou Nossa Senhora? Porque naquela época, essa saudação, ave, era feita somente aos reis, uma saudação régia. Eles levantavam a mão e diziam, ave César, porque César era o rei. Aí o anjo se apresenta diante de Maria, uma jovem, pobre, simples, humilde, e ao invés de dizer ave César, ele disse ave Maria. Ela ficou perturbada. O que significa essa saudação? Eu não sou uma rainha, né? Pensava ela. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. No versículo 30 o anjo explica por que ele saudou ela assim. Ele diz assim, mas o anjo disse-lhe, não temas Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, o trono do rei Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. É como se ele estivesse dizendo, por isso que eu estou te saudando como uma rainha. Você é a mãe do rei, você é a rainha mãe. Por isso eu te saudei assim, é isso que o anjo está dizendo aqui. Você vai ser a mãe daquele que vai herdar o trono do rei Davi, e o seu reino será eterno, para sempre. Qual é a igreja, meu irmão, minha irmã, que diz que Nossa Senhora é rainha do céu e da terra? Fala o nome dessa igreja. Então aplaude a tua igreja, porque ela acredita na palavra de Deus. Rainha dos anjos, rainha do céu, rainha da terra. Claro, a mãe do rei é a mãe rainha, amém? Tá, até aqui tudo bem, mas nós estamos querendo falar do Espírito Santo. No versículo 34, Maria perguntou ao anjo, como se fará isso, pois não conheço o homem? Como é que eu vou dar a luz? Não conheço o homem. Versículo 35, respondeu-lhe o anjo, o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Eu quero que você leia de novo essa resposta do anjo. Respondeu-lhe o anjo, o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Olha o que o anjo disse. É o Espírito Santo que virá sobre ti, e o poder, a força do alto te envolverá com a sua sombra. Por isso o ente santo que nascer de ti será chamado Filho do Altíssimo. Quem é que fez a obra de trazer Jesus ao mundo no ventre de Maria? O Espírito Santo. Ele é o protagonista da nossa salvação. É Ele quem traz Jesus ao ventre de Maria. É Ele que hoje trouxe você aqui, porque diz no mistério do rosário, o terceiro mistério gozoso, que um homem chamado Simeão foi ao templo, impelido pelo Espírito Santo, e chegou lá no templo, ele encontrou a família sagrada, estava lá Jesus, Maria e José, e ele pôde tomar Jesus nos braços e louvar a Deus. Mas presta atenção, ele foi lá impelido, empurrado pelo Espírito Santo. São tantas forças do mundo contra você vir na igreja, que o fato de você estar aqui, eu posso dizer, é uma obra do Espírito Santo. Você veio aqui impelido pelo Espírito Santo, o Espírito Santo trouxe você aqui. Você estar aqui já é uma vitória do céu. Aplaude o Senhor, porque Ele te trouxe, Ele te traz aqui nesta manhã. E mais, eu quero dizer para você que essa profecia
foi feita para minha mãe e sua mãe. Lá na cruz, Jesus olha para o discípulo amado e olha para a sua mãe. Aqui estão os discípulos de Jesus. Você tem alguma dúvida de que é amado por Jesus? Não. Então aqui estão os discípulos amados. Aquele discípulo amado ali aos pés da cruz representa a mim, representa você. E ele olha para o discípulo amado e diz: filho, eis aí a tua mãe. Nossa Senhora foi dada de presente para você. Maria é um presente de Jesus para você. Porque Jesus não nos ensinou só a dizer Pai nosso, meu Pai é teu Pai também. Ele nos ensinou: nossa mãe. Filho, eis aí tua mãe. E a partir daquele dia o discípulo a levou para a sua casa, diz a palavra de Deus. Você aceita esse presente de Jesus? Maria como sua mãe? Então fala para quem está do seu lado: leva a mãe para casa. Leva a mãe para casa. E aí ele falou para Nossa Senhora: mulher, eis aí o teu filho. E mostrou você. Você é um presente de Jesus para Nossa Senhora. E você acha que ela aceitou esse presente? Sim ou não? Sim. Então fala: você é um presente de Jesus para Nossa Senhora. Você é um presente de Jesus para Nossa Senhora. Pois bem, se Maria é minha mãe, eu sou herdeiro das promessas feitas para minha mãe. As profecias feitas para Nossa Senhora, as profecias feitas para a minha mãe, valem para mim também por herança. Diga amém. Amém. E qual foi a profecia feita? O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Meu irmão, eu pecador, eu cheio de fraqueza, eu olho essa promessa e penso: eu tenho jeito ainda, porque de mim pode nascer um ente santo, um Filho de Deus. Eu posso me tornar esse Filho de Deus pelo poder do Espírito Santo. Então você feche os olhos agora e proclame essa profecia que foi feita para sua mãe, mas para você. Diga assim: o Espírito Santo descerá sobre mim, e a força do Altíssimo me envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de mim será chamado Filho de Deus. Eu serei chamado Filho de Deus. Eu serei também o ente santo, cheio do Espírito Santo e da unção de Deus. Louvado seja, Senhor. E tem um canto que diz isso: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. É assim: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Bota a mão aqui, ó. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Sua alma viverá. Sua alma viverá. Seu espírito renovará. E no teu corpo tudo novo se fará. Diga amém, amém. Sua alma viverá. Sua alma viverá. Seu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Descerá sobre mim, cante. Descerá sobre mim o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo me envolverá. E o poder do Altíssimo me envolverá. Descerá sobre mim. Descerá sobre mim quem? O Espírito Santo, e o poder do Altíssimo me envolverá. E o poder do Altíssimo me envolverá. Minha alma viverá, canta. Minha alma viverá. Meu espírito renovará. E no meu corpo tudo novo se fará.
mão agora. Xandabaria Lamarie. Oh Senhor, fazer cumprir essa profecia em minha vida. Xandabaria Lamaria Lamaria. Eu quero, Senhor, essa santidade. Eu quero, Senhor, essa vida nova, Senhor. Xandabaria Lamaria Lamaria. Pelo poder do teu Espírito, Senhor. Olha o teu povo, Senhor. Discípulos amados que querem ser cheios de graça, cheios do poder do alto, do poder do Espírito Santo. Derramai sobre nós, Senhor, essa força. Xandabaria Maria la Maria la Maria la Maria la la. Xandabaria la Maria la Maria. Xandabaria la Maria la Maria la Maria. Estende a mão sobre o irmão que está do seu lado e canta: descerá sobre ti o Espírito Santo. Descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder altíssimo te envolverá. E o poder altíssimo te envolverá. Outra vez. Descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder altíssimo te envolverá. E o poder altíssimo te envolverá. Tua alma viverá. Canta bem forte agora. Tua alma viverá. Teu Espírito renovará teu corpo. E no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá. Canta. Tua alma viverá. Teu Espírito renovará. E no teu corpo tudo novo se fará. Na Maria, na Maria, na Maria, na Maria, na Maria, Santa Maria, na Maria, na Maria, Santa Maria, na Maria, Vinde Espírito Santo e vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Amém. Aplaude o Espírito Santo. Esse lugar está cheio da graça de Deus. O Senhor escolheu esse lugar porque é a igreja do Divino Espírito Santo. Amém? Eu venho aqui, não é a primeira vez. Como tem unção nesse lugar? Porque é uma igreja dedicada ao Divino Espírito Santo. E diz a palavra de Deus aqui no versículo 39 de Lucas capítulo 1, 39, que Maria foi visitar sua prima Isabel. É o segundo mistério do Rosário. E ali aconteceu um batismo no Espírito Santo. Havia uma profecia de que João Batista ficaria cheio do Espírito Santo antes de nascer, ainda no ventre da mãe. Pois bem, essa profecia se cumpriu no dia em que alguém também cheia do Espírito Santo, que é Nossa Senhora, entrou naquela casa. Maria visita Isabel. E diz aí no versículo 39, naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Agora atenção. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio e Isabel ficou o quê? Cheia do Espírito Santo. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Isabel foi batizada no Espírito Santo juntamente com João Batista, porque alguém também cheia do Espírito Santo, que é Nossa Senhora, entrou naquela casa. Esta unção que Deus dá àqueles que são cheios do Espírito Santo, quando você entra numa casa, quando você entra no seu trabalho, quando você vai pelas ruas, quando você entra na sua escola, a unção de Deus entra na frente. Diga amém. Amém. São Francisco falava assim: vamos atravessar a cidade para evangelizar. E o discípulo de São Francisco foi junto com ele e atravessaram a cidade inteira sem falar nada. Chegou no final, o discípulo falou: nós não vamos evangelizar? Aí ele falou assim: é preciso evangelizar, mas evangelize sempre. Se precisar, use as palavras. Nós muitas vezes evangelizamos sem usar a palavra. A unção nas nossas atitudes
encontre-se na nossa presença. Tanto é que a presença dos que são de Deus incomoda os que estão nas trevas. Às vezes você percebe uma antipatia com você, de graça. Muitas vezes de pessoas que estão muito longe de Deus. A presença dos ungidos incomoda os que são das trevas. Mas aqueles que são de Deus, quando você chega naquele lugar, ele sente a unção e é abençoado pela tua presença. Amém? Amém. E você muitas vezes é surpreendido porque as pessoas que não te conhecem perguntam assim: você participa da igreja? Mas como assim? Você é de igreja? Nós temos um carimbo, né, que as pessoas do mundo falam, fulano é de igreja. Porque há uma unção no seu olhar, no seu sorrir. Porque o Espírito Santo transforma o nosso ser de tal forma que nós vamos ficando cada dia mais parecidos com Jesus. E Ele vai tirando de nós os defeitos, vai tirando de nós os pecados, vai tirando de nós as contaminações do mundo e vai colocando as qualidades de Jesus, o olhar de Jesus, o sorriso de Jesus, a mentalidade de Jesus. E vai chegar um momento que você vai dizer assim: eu não estou vivendo mais, é Cristo que vive em mim. Aleluia. Você quer essa graça? Levanta a mão e diga: eu quero, Senhor. Eu quero que o Espírito Santo me transforme, que Ele mude a minha vida, mude o meu jeito de ser, o meu jeito de andar, o meu jeito de falar. Que quando eu entrar numa casa e cumprimentar uma pessoa, ela também fique cheia do Espírito Santo. Que quando eu entrar numa casa, as crianças fiquem cheias do Espírito Santo, até mesmo aquelas que estão no ventre materno sejam batizados do Espírito Santo, porque aqui está um Filho de Deus, ungido e cheio do Espírito Santo, Senhor. Eu quero te glorificar por esta manhã de glória na nossa vida, porque eu me lembro agora que a manhã de Pentecostes foi uma manhã, a manhã de Pentecostes, e foi às 9 horas da manhã que o Espírito Santo foi derramado. Pois bem, irmão, nós estamos no momento e na hora certa para ser cheia do Espírito Santo. Levanta a mão e diga: é agora a hora, Senhor. É agora a hora que eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser incendiado, eu quero ser inflamado do Espírito Santo nessa manhã. Abre o céu, Senhor, e derrama o teu Espírito Santo sobre nós agora, nesta manhã de domingo. Levanta a mão e solta a voz. Santa Maria, Maria, Maria. Esta é a manhã de Pentecostes para mim, Senhor. Esta é a manhã de Pentecostes para nós, Senhor. Eu quero nesta manhã que o céu se abra, que se derrame sobre nós o Espírito Santo, e que haja aqui um povo incendiado, um povo de profetas, com o dom de curas, prodígios e milagres, pelo nome do nosso santo servo Jesus. Derrama, Senhor, abre, Senhor, do céu, Senhor, derrama o Espírito Santo sobre nós. Quero essa graça, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Diga isso: hoje o céu se abre para derramar. A palavra diz que Jesus foi igual a nós em tudo, menos no pecado. Vamos repetir? Igual a nós em tudo, menos no pecado. Outra vez. Igual a nós em tudo, menos no pecado. Ele se desfez da sua igualdade com Deus e veio nascer como um homem, como escravo, homem das dores. Ele precisou aprender tudo que ele aprendeu. Aprendeu a ler, aprendeu a rezar com sua mãe, aprendeu a orar. Ele, Jesus, precisava sair a sós para orar. Em muitas passagens da Bíblia, Jesus sai afastado para orar ao Pai. E ele também precisou ser batizado no Espírito Santo, senão não seria igual a nós. Até para que nós não tivéssemos uma desculpa para dizer assim: também ele é Deus, então ele vencia tudo. Não, ele se desfez da sua igualdade com Deus. Vamos repetir? Ele se desfez da sua igualdade.
ele dependia do Pai. Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua. Dependia do Espírito Santo. Ele clamava ao Espírito Santo. Ele era movido pelo Espírito Santo. Ele era dócil ao Espírito Santo. Assim foi nosso Senhor. E aqui na passagem do batismo do Espírito, do batismo de Jesus, Lucas 3, 21, ele foi no Rio Jordão para ser batizado na água. João batizava na água. Mas depois ele estava em oração e foi batizado no Espírito. Aqui em Lucas 3, 21 está assim: quando todo o povo ia sendo batizado, Jesus também o foi. Também Jesus o foi. E estando ele a orar, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como uma pomba. E veio do céu uma voz: Tu és meu filho bem amado, em ti ponho minha afeição. Palavra da salvação. Glória a Deus. Atenção para o detalhe: estando ele a orar. Você quer ser cheio do Espírito Santo, mas você não ora? Você quer ser cheio de Deus, mas você não abre a Bíblia na sua casa? Você não medita a palavra de Deus? Você não louva a Deus com sua voz, mas quer ser batizado no Espírito Santo? O batismo no Espírito Santo é fruto de oração. Eu oro tanto que acabam as palavras, e aí eu quero continuar orando. Então o Espírito Santo vem em auxílio à minha fraqueza, porque não sabemos orar como convém, nem o que pedir a Deus, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Então é Ele que toma posse dos nossos lábios, e é o Espírito Santo conversando com o Pai. Já não sou eu mais. Quem está falando é o Espírito, porque eu estou falando coisas misteriosas, movido pelo Espírito Santo. Ele conversa com o Pai, eu não sei, mas o Pai sabe. Aquele que perscruta os corações sabe, porque o Espírito Santo intercede pelos santos segundo Deus. Jesus também foi batizado no Espírito Santo. E aí diz no capítulo 4, veja aí: cheio do Espírito Santo voltou Jesus do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Quem foi que levou Jesus? O Espírito. E ele estava cheio de quem? Do Espírito Santo. Nós somos imitadores de Cristo. Dizem que o livro mais vendido do mundo é a Bíblia. E o segundo? É um livro católico chamado Imitação de Cristo. Porque na verdade ser cristão é imitar Jesus. Fala para quem está do seu lado aí: você tem que ser um imitador de Jesus. Imitador. E ao imitar Jesus, eu quero também ser cheio do Espírito Santo. Eu quero também ser levado pelo Espírito Santo, se eu quero realmente imitar Jesus. Olha só, versículo 2: onde foi tentado pelo demônio durante 40 dias. Durante esse tempo ele nada comeu, e terminados esses dias teve fome. O Espírito Santo que levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo demônio. Mas não foi só para ser tentado, foi para derrotar o demônio. Jesus foi levado ao deserto para derrotar o demônio. O Espírito Santo nos leva muitas vezes ao deserto, nos leva a ser tentados. Não é para a gente cair na tentação, é para nós derrotarmos, porque assim como Ele nos leva para ser tentado, Ele nos dá força para vencer a tentação, amém? Ele é a força que vence a tentação. Eu quero falar aqui só sobre a última tentação do demônio. Foram 3 tentações, né? Mas eu vou falar sobre a última. Aqui no versículo 9. O demônio levou ainda a Jerusalém ao ponto mais alto do templo e disse: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: ordenou aos seus anjos a teu respeito que te guardassem, e que te sustivessem em suas mãos, para não ferires o teu pé em alguma pedra. Aí Jesus disse: foi dito, não tentarás o Senhor teu Deus. Vamos repetir? Foi dito, não tentarás o Senhor teu Deus. Sabe o que Jesus está falando aqui? Você sabe com quem você está falando, Senhor? Põe no teu lugar. Eu sou Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Acabou a conversa aí. Você sabe com quem está falando. E Jesus respondeu com a palavra.
O demônio tentava usando a Bíblia. Está escrito isso. E Jesus dizia, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Mas o mais impressionante é quando o demônio tentou Jesus, oferecendo para ele riquezas. Aqui no versículo 6. E disse-lhe, eu te darei todo este poder, a glória desses reinos, porque me foram dados e eu dou a quem eu quero. Ofereceu riquezas, ofereceu o mundo inteiro, ofereceu o mundo para Jesus. O mundo será teu se você cair de joelhos e me adorar. Olha a ousadia do demônio. Portanto, se te prostrares diante de mim, olha o que o demônio queria. Se caíres de joelho, te prostrares diante de mim, tudo isso será teu. Tudo será teu. O que o demônio ofereceu para Jesus? O mundo inteiro. Se você cair de joelho diante de mim o demônio. O demônio não sabia o que estava oferecendo para Jesus. O mundo inteiro não iria colocar Jesus de joelho diante do demônio. Porque o que custou o mundo para Deus? Uma palavra. O que o demônio pensou que Jesus ia dar valor no mundo inteiro e suas riquezas? O que isso custou para Deus? Nada. Se ele tivesse um pouquinho mais de inteligência, ele veria que mais para frente, quando ele entrou no coração de Judas, e Judas vendeu Jesus por 30 moedas. Então o demônio estava tentando arrancar Judas das mãos de Jesus naquele momento. Ali, o demônio estava dentro de Judas. Ali Jesus caiu de joelhos diante dele para lavar os pés e salvar aquela alma. Quanto custa o mundo para Deus? Uma palavra. Quanto custa a alma de Judas? O sangue de Jesus derramado na cruz. Ali Jesus caiu de joelhos e lavou-lhe os pés para tentar converter o coração de Judas e salvar aquela alma. A sua alma vale mais do que o mundo inteiro para Deus. Amém? Fala para quem está do céu, você vale o sangue derramado numa cruz. Esse é o seu valor. Deus paga com a vida para salvar uma alma e rejeita o mundo inteiro, porque o mundo inteiro não custou nada para Deus, agora a sua alma custou o sangue de Jesus. Amém? Fala para quem está do seu lado, você tem valor para Deus, você é importante para Deus. O Espírito Santo se move em você porque você é importante para Deus. E tudo que Jesus fazia era conduzido pelo Espírito Santo. Olha aqui no versículo 14. Jesus foi pregar na terra natal, lá onde todo mundo conheceu o pai dele, carpinteiro, Maria sua mãe, uma mulher simples. Ele foi pregar para os seus amigos de infância. Veja o que aconteceu. Versículo 14, leia comigo. Jesus então, repete isso, cheio do Espírito, voltou para a Galileia, e a sua fama divulgou-se por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e era aclamado por todos, até que ele dirigiu-se a Nazaré, onde se havia criado. Entrou na sinagoga em dia de sábado, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Desenrolando o livro, escolheu, atenção, escolheu a passagem que está escrita, Isaías 61 e seguintes. Leia junto comigo agora a passagem que Jesus escolheu. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu, enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim. Essa é a passagem que Jesus escolheu. Que se possa dizer de você também: o Espírito Santo está sobre ti, porque te escolheu, te enviou para curar, para sarar, para evangelizar, para mudar esse mundo. O Espírito do Senhor está sobre mim. Repete isso: o Espírito do Senhor está sobre mim. Outra vez: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me escolheu e me enviou
para evangelizar. Amém, Senhor. E você sabe tudo que Jesus fez: curas, prodígios, milagres, ressurreição. Jesus era todo santo, era todo dócil ao Espírito Santo. Até que um dia, mistério do Rosário, a ascensão de nosso Senhor Jesus ao céu. Vai lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4. Só vai olhando para frente aí. João, e logo é Atos dos Apóstolos, capítulo 1. A ascensão de nosso Senhor Jesus. Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado e já tinha convivido com eles 40 dias. 40 dias de intimidade com Jesus, vivo e ressuscitado, como Ele está aqui agora, amém? Vivo e ressuscitado. Eles estavam em oração e de repente ouviu uma voz: a paz esteja convosco, abrindo os olhos, Jesus ali, vivo, ressuscitado. Eles saíam para pescar e de repente alguém gritava lá da praia: ei amigos, tem alguma coisa aí? Não, passamos a noite inteira pescando, não pegamos nada. Então joga a rede do lado direito. Jogaram a rede do lado direito, a rede vinha se rompendo. Aí Pedro lembrou: epa, meu primeiro encontro. João falou: é o Senhor que está lá na praia. Eles pulam na água, vão nadando, chegam lá, Jesus já tinha assado um peixe, e eles se sentam lá para comer. Olha a intimidade com Jesus vivo. E diz a palavra assim: e nenhum deles ousava perguntar quem era, porque todos sabiam que era o Senhor. Essa intimidade com Jesus durante 40 dias. Ao final desses 40 dias, Jesus vai subir aos céus, que é o que nós vamos ler agora. E diz aqui: e comendo com eles. Vamos repetir? E comendo com eles. É Jesus vivo. Nós costumamos imaginar um espírito, né? Ah, Jesus apareceu um espírito. Não, em pessoa, palpável, as feridas cicatrizando. Jesus ressuscitou verdadeiramente. Fala para quem está do seu lado: Jesus ressuscitou verdadeiramente. Por dois motivos eu não fui na Terra Santa visitar o Santo Sepulcro. Primeiro motivo: não tem dinheiro. Segundo, não tem nada para ver lá. Fala para quem está do seu lado: não, esse Santo Sepulcro não tem nada para ver. Ele ressuscitou, está vazio. Agora eu vou pegar um avião e ir lá na Terra Santa para não ver nada. Fala: Jesus está aqui. Aqui é o melhor lugar do mundo, meu irmão. Jesus está aqui ressuscitado. Aplaude o Senhor, Ele está vivo, ressuscitado, e nós cremos nisso. Nós cremos, Senhor, nós cremos, Senhor. Comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa do seu Pai, que ouviste dizer da minha boca. Atenção, porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Vamos repetir? Porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Palavra do Senhor. Há uma diferença. Nós costumamos dizer assim: batizado com o Espírito Santo. Batiza-me com o Espírito Santo. Não, não é com, é no. É diferente. Eu posso batizar com uma jarra, e eu posso batizar na água. Não é diferente? Assim, batizar com o Espírito Santo é diferente de batizar no Espírito Santo. Porque o batismo, batizar quer dizer mergulhar lá. João Batista, que batizava na água, pegava a pessoa e mergulhava na água. Era como se fosse um sepultamento. É enterrado, é sepultado o homem velho, cheio de defeitos, de pecado, é mergulhado na água, morreu. E quando ele puxa para fora, ressuscita um homem lavado, purificado e santo e cheio de Deus. Isso é batizar. Batizar na água é mergulhar na água. Mas Jesus não vai mergulhar a gente na água. Ele vai mergulhar a gente no Espírito Santo. Amém? Você quer ser imerso no Espírito Santo? Mergulhar no Espírito Santo? E ressuscitar numa nova criatura cheia de Deus? Sim ou não? Fala para quem está ao seu lado: Deus também quer. Deus também quer. Bom, se você quer e Deus quer,
Sabe o que vai impedir? Nada. Hoje você vai ser mergulhado no Espírito Santo. Diga amém. Amém. Essa é uma profecia. Para hoje, para agora, sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias, falou Jesus. Versículo 8: mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins do mundo. Dizendo isso, elevou-se da terra à vista deles, e uma nuvem o ocultou a seus olhos. Palavra do Senhor. Jesus subiu aos céus. As últimas palavras de Jesus neste mundo antes de subir aos céus: mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em toda a Judeia e Samaria até os confins do mundo. E falou isso e foi subindo e foi ao céu. Por quê? Porque estas foram as últimas palavras, são as palavras mais importantes antes de subir aos céus. Porque ser mergulhado no Espírito Santo é a maior graça que pode acontecer na nossa vida. Amém? Ser mergulhado em águas vivas, água viva, água cristalina que jorrou do peito de Jesus lá na cruz. Você imagina aquela água que jorrou do peito de Jesus lá na cruz, e você sendo mergulhado dentro daquela água, meu irmão, sendo lavado na água do sangue do Cordeiro. Oh Senhor, eu quero essa graça. Diga isso: eu quero, Senhor, ser mergulhado em águas vivas. Eu quero ser mergulhado em águas puras, em águas cristalinas que jorraram do peito de Jesus lá na cruz. Tem até um canto que diz: água cristalina que jorra do peito de Jesus lá na cruz. É uma água viva, que cura, que liberta, e cuja fonte é o próprio Jesus. Vamos cantar isso? Que é maior. Água, ré. Dá um ré completo, tá? Obrigado. Água cristalina que jorra no peito aberto de Jesus. É uma água viva que cura e que liberta. É uma água viva que cura e que liberta, cuja fonte. Quem é a fonte da água viva? É o próprio Jesus. Outra vez. Água cristalina, canta. Água cristalina que jorra no peito aberto de Jesus lá na cruz. É uma água viva que cura e que liberta. É uma água viva que cura e que liberta, cuja fonte. Tá muito arrastado, vamos lá. é o próprio Jesus. Agora a água viva a seguir. Joé, desta água eu vou me banhar. Joé, Desta água eu vou me banhar. mas sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Então eles ficaram em oração. Jesus foi para o céu, e eles foram para o cenáculo, era no andar de cima, e lá estavam muitas mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus. Nós estamos aqui reunidos em oração, sim ou não? Sim. E tem muitas mulheres entre nós? Sim. E está Maria, mãe de Jesus? Sim. Então não falta mais nada para que o Espírito Santo seja derramado, amém? Amém. Estavam todos sentados no mesmo lugar, juntamente com muitas mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus. E de repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem.
Palavra do Senhor, graças a Deus. Acabei de recitar Atos 2, 1, o Pentecostes. Perceba que esse ficar cheio do Espírito Santo vem acompanhado de carismas. Ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. E diz a palavra que Pedro pregava numa língua e quem era de outro país ouvia na língua dele. Olha que maravilha. É o contrário do que aconteceu na Torre de Babel. Na Torre de Babel ninguém se entendia. Mas lá não. Em Pentecostes as pessoas ficam admiradas. Falam, mas não são galileus esses que estão pregando? Como é que eu estou ouvindo ele na minha língua? Todos se entenderam, todos se compreenderam. E naquele dia, cheio do Espírito Santo, Pedro pregou com tanta unção que as pessoas viam a alegria deles, proclamando que Jesus ressuscitou. Imagina a alegria deles dizendo, olha gente, esse Jesus que vocês mataram há 2 meses atrás, uns 2 meses atrás, ressuscitou, está vivo, e tendo recebido do Pai o Espírito Santo, derramou, como vocês estão vendo acontecer conosco. Que toda a casa de Israel saiba, portanto, e com maior certeza, que esse Jesus que vós matastes está vivo e é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, repete, Jesus Cristo é o Senhor. Naquele dia se converteram 3.000 pessoas. Nasceu a Igreja Católica Apostólica Romana. Aplaude o nascimento da tua igreja. Eu tenho a alegria de dizer que a minha igreja nasceu cheia do Espírito Santo. Amém? Amém. Aí você fala, por que você acha que a igreja nasceu aqui em Pentecostes? Por que você não fala que nasceu lá quando nasceu Jesus? Né? Quando Jesus começou a pregar? Eu falo, porque até aqui só existia o judaísmo. Quando o Espírito Santo é derramado, as pessoas começam a acreditar em Jesus ou não. Os que acreditaram em Jesus formaram a igreja católica. Os que não acreditaram continuaram judeus até hoje. Nasceu aqui. Fala para quem está no seu lado, da minha igreja nasceu em Pentecostes. Nasceu cheio do Espírito Santo, com curas, prodígios e milagres, pelo nome de Jesus. Eu quero chamar a atenção de vocês, irmãos, porque o batismo do Espírito Santo, ele se confirma pelos carismas, dom de línguas, dom de cura, libertação, compreensão da palavra, profecia. Os carismas, desde o menor, que é o dom de línguas, até o maior, que é o dom do amor. Se não tem carisma, não aconteceu o batismo do Espírito Santo. Eu falo isso porque alguns anos atrás nós tínhamos uma controvérsia dentro da renovação carismática, porque havia um pregador dizendo assim, se você foi no grupo e riu, está batizado. Você foi no grupo de oração e chorou, está batizado. Aí ficou aqui, será que batismo do Espírito é isso? Então, recorrendo aqui à palavra de Deus, o sinal de que você foi batizado no Espírito Santo são os carismas. O Padre Jonas falou para nós lá no Congresso Nacional da Renovação, em Aparecida do Norte, não existe batismo no Espírito Santo sem os carismas, a começar do menor deles, o dom de línguas. Amém? Eu provo isso pela palavra de Deus. Vira a página aí da sua Bíblia, você está em Atos. Tem uma passagem aqui que eles pedem os carismas e Deus derrama o Espírito Santo sobre eles. Atos 4, 29. Eles estão orando e dizendo para Deus assim, em Atos 4, 29. Agora, pois, Senhor, olhai para as suas ameaças e concedei aos vossos servos que com todo desassombro anunciem a vossa palavra. Aí eles pedem os carismas. Estendei a vossa mão para que se realizem curas, milagres e prodígios, pelo nome de Jesus, vosso santo servo. E aí o que aconteceu? Mal acabavam de rezar, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Eles pediam carismas, e Deus derramou o Espírito Santo. Vai lá em Atos 10. São Pedro estava pregando para pagãos, pessoas que não eram nem judeus. E eles pensavam assim, eu acho que a pessoa não pode ser cheia do Espírito Santo. Chegou na igreja hoje e já vai ser cheia do Espírito Santo. Ele primeiro tem que se tornar judeu, circuncidar, que nem aconteceu conosco, para depois ser batizado no Espírito Santo. Isso eles pensavam no coração deles. Mas Pedro teve uma surpresa. Ele estava pregando, anunciando Jesus,
E de repente o Espírito Santo desceu sobre os pagãos. E qual foi o sinal de que eles ficaram cheios do Espírito Santo? Porque eles falavam em outras línguas e glorificavam a Deus. Veja aí, Atos 10, 44. Estando Pedro ainda a falar, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a santa palavra. Os fiéis da circuncisão que tinham vindo com Pedro profundamente se admiraram, vendo que o dom do Espírito Santo era derramado também sobre os pagãos. Pois, atenção, eles os ouviam falar em outras línguas e glorificar a Deus. Palavra do Senhor. Aí Pedro falou: bom, se esse povo já recebeu o Espírito Santo, vamos batizar todo mundo. Aí mandou batizar todo mundo. Já estavam com o Espírito Santo. E olha a palavra de Pedro: receberam o Espírito Santo como nós. Como que foi com eles? Falavam em outras línguas. Atos 19, só para terminar. Paulo foi pregar num lugar onde as pessoas já eram batizadas, mas não conheciam o Espírito Santo. Eram batizadas, mas não conheciam o Espírito Santo. Como acontece isso hoje em dia? Você é o quê, meu irmão? Sou católico. Você conhece o Espírito Santo? Já ouvi falar. As pessoas, meu irmão, não conhecem o Espírito Santo. Tanto é que a Renovação fez um projeto pouco antes do ano 2000 chamado Ide e Evangelizai os Batizados. As pessoas são batizadas e não conhecem a Deus. Os crentes zombavam de nós, dizendo assim: vai lá no boteco e pergunta que igreja que é. Os bêbados vão falar: são tudo católicos, mas não vão na igreja. Nosso desafio é evangelizar quem já é batizado. Olha só como estão as coisas. Paulo chegou no lugar onde as pessoas eram batizadas, mas eles não conheciam o Espírito Santo. Leia aí comigo. Os discípulos de João Batista em Éfeso. Atos 19. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as províncias superiores e chegou a Éfeso, onde achou alguns discípulos e indagou deles: recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? E responderam: não, nem sequer ouvimos dizer que há um Espírito Santo. Então, em que batismo foste batizados? Perguntou Paulo. Aí disseram: do batismo de João. Paulo então replicou: João só dava um batismo de penitência, dizendo ao povo que cresce naquele que havia de vir depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles, e falavam em línguas estranhas e profetizavam. Eram todos 12 homens. Viu os sinais aí? Falavam em línguas estranhas e profetizavam. Você vai receber o Espírito Santo para a edificação da igreja, para que as pessoas sejam curadas, sejam tocadas no coração, convertam-se, mudem de vida. Amém? Você vai ser instrumento de Deus, cheio do Espírito Santo. Diga: eu quero ser cheio do Espírito Santo. Porque onde o Espírito de Deus está, milagres acontecem. Onde o Espírito de Deus está, a graça permanece. Coloca a mão no teu coração e fecha os olhos agora. O Espírito de Deus está em mim. Diga isso: o Espírito de Deus está em mim. Acontecerão milagres. Em mim a graça permanece. Onde o Espírito de Deus está, e é o meu coração, milagres acontecerão. E eu quero te amar, te adorar, te servir. Espírito Santo de Deus. Feche os olhos. O Espírito de Deus está, milagres acontecem. O Espírito de Deus está, a glória permanece. Onde o Espírito de Deus está, O Espírito de Deus está, milagres acontecem. onde o Espírito de Deus está, O Espírito de Deus está, a glória permanece. Quero te ver,
quero te ver, te conhecer e apaixonar mais Onde o Espírito de Deus está, milagres acontecem. Onde o Espírito de